Você já teve a sensação de que o dinheiro simplesmente desaparece antes do mês acabar? A conta chega, você paga tudo o que precisa, olha para o saldo e pensa: como eu gastei tanto assim? A verdade é que, muitas vezes, o problema não está em uma grande compra ou em um gasto enorme. O verdadeiro vilão costuma estar escondido em pequenas decisões repetidas todos os dias, aquelas que parecem insignificantes, mas que somadas criam um impacto enorme no seu orçamento. E ainda neste vídeo, você vai descobrir como identificar esses pequenos hábitos que estão levando seu dinheiro embora sem fazer barulho. Muitas pessoas passam anos tentando aumentar a renda, procurando maneiras de ganhar mais, mas esquecem de observar os pequenos vazamentos que continuam acontecendo dentro da própria rotina. É como tentar encher um balde enquanto existem pequenos furos no fundo. Você pode colocar mais água, mas se não resolver os vazamentos, nunca vai sentir que está avançando. O curioso é que esses gastos geralmente não parecem perigosos no momento em que acontecem, porque envolvem valores pequenos e decisões rápidas. Um café comprado sem pensar, uma assinatura esquecida, uma luz acesa em um cômodo vazio ou uma compra feita por impulso podem parecer detalhes que não fazem diferença. Mas quando esses pequenos valores se repetem durante meses, eles podem se transformar em uma quantia que poderia estar sendo usada para algo muito mais importante. O segredo não está em cortar tudo que traz conforto, mas em aprender a perceber onde o dinheiro está indo antes que ele desapareça. Existe uma diferença enorme entre gastar e desperdiçar. Gastar é uma escolha consciente. Você sabe para onde seu dinheiro está indo e entende o motivo daquela decisão. Desperdiçar acontece quando você perde dinheiro sem perceber, quando paga por algo que não usa ou quando mantém hábitos antigos apenas porque sempre fez daquele jeito. E essa diferença é uma das maiores descobertas de quem consegue organizar melhor a vida financeira. Durante este vídeo, você vai conhecer mudanças simples que podem diminuir suas contas todos os meses sem transformar sua vida em uma sequência de restrições. Porque economizar não significa deixar de viver, significa parar de entregar dinheiro para coisas que não trazem valor real para a sua vida. A maioria das pessoas acredita que para economizar, precisa fazer algo radical, mudar completamente o estilo de vida, cortar todos os momentos de lazer ou começar uma rotina extremamente controlada. Mas, na prática, muitas transformações financeiras começam com mudanças pequenas que quase ninguém percebe. São ajustes simples no dia a dia que, quando repetidos por meses, criam uma diferença surpreendente no final do ano. Imagine uma pessoa que todos os dias toma decisões automáticas sem pensar muito. Ela compra algo porque viu uma promoção, deixa aparelhos ligados porque acha que não vai fazer diferença, ou mantém serviços que nem lembra mais que contratou. Nenhuma dessas escolhas parece capaz de prejudicar suas finanças. O problema aparece quando dezenas de pequenas decisões se acumulam e viram um padrão difícil de enxergar. Uma das formas mais inteligentes de diminuir gastos é observar a própria rotina como se você estivesse analisando a vida de outra pessoa. Muitas vezes conseguimos perceber desperdícios nos outros, mas temos dificuldade de enxergar os nossos próprios hábitos. Quando você começa a questionar cada gasto com uma simples pergunta: isso realmente melhora a minha vida? Muitas respostas começam a aparecer. O interessante é que pequenas mudanças também criam uma sensação de controle. Quando uma pessoa percebe que consegue reduzir uma conta, organizar uma despesa ou eliminar um desperdício, ela começa a tomar decisões melhores em outras áreas. A economia deixa de ser apenas sobre dinheiro e passa a ser sobre consciência e escolhas. E uma das maiores surpresas acontece quando você percebe que não precisa esperar uma grande oportunidade para melhorar sua vida financeira. Pequenas atitudes feitas todos os meses podem construir resultados maiores do que uma mudança enorme feita uma única vez. Existe uma ideia comum de que pessoas econômicas vivem evitando qualquer tipo de prazer ou conforto. Mas muitas vezes acontece exatamente o contrário. As pessoas que conseguem cuidar melhor do dinheiro geralmente não são aquelas que recusam tudo, mas aquelas que sabem escolher melhor onde colocar seus recursos. O segredo está em trocar decisões impulsivas por decisões intencionais. Antes de gastar, elas entendem o motivo daquela compra. Será que aquilo resolve um problema real? Será que será usado várias vezes? Será que existe uma alternativa mais inteligente? Essas perguntas simples evitam muitos gastos que acontecem apenas por hábito ou emoção.
Um exemplo clássico acontece quando alguém compra algo porque está em promoção. A sensação de estar economizando pode enganar a mente, mas se aquele produto não era necessário, o dinheiro não foi poupado. Ele apenas mudou de lugar. A verdadeira economia acontece quando você mantém seu dinheiro para aquilo que realmente importa. Outro ponto importante é que pessoas organizadas financeiramente costumam criar sistemas, não depender apenas de força de vontade. Elas deixam as boas escolhas mais fáceis de acontecer. Pequenas regras pessoais, como comparar preços ou revisar despesas regularmente, acabam funcionando como uma proteção contra decisões tomadas no automático. A grande mudança acontece quando você percebe que controlar o dinheiro não significa ser controlado por ele. Pelo contrário, quando suas escolhas financeiras são mais conscientes, você ganha mais liberdade para gastar com aquilo que realmente faz sentido. Muitas pessoas procuram uma grande resposta para melhorar a vida financeira, mas ignoram uma coisa simples. Antes de economizar, você precisa descobrir onde está perdendo dinheiro. É impossível corrigir um problema que você não consegue enxergar. Por isso, o primeiro passo é observar os pequenos gastos que passam despercebidos durante a rotina. Pense em todas aquelas despesas que acontecem quase sem esforço. Renovação automática de serviços, compras pequenas feitas por conveniência, taxas esquecidas ou hábitos que surgiram há anos. O mais curioso é que muitos desses gastos continuam existindo não porque são importantes, mas porque ninguém parou para questionar se ainda fazem sentido. Uma boa estratégia é analisar o mês como uma história. Cada gasto representa uma escolha. Quando você olha para trás, percebe padrões, momentos em que gastou mais, situações que causaram compras desnecessárias e hábitos que se repetem. Essa observação transforma números em informações úteis. Outro detalhe importante é que pequenos vazamentos costumam crescer porque parecem pequenos demais para receber atenção. Uma diferença pequena em uma conta pode não chamar atenção em um único mês, mas depois de muitos meses pode representar uma quantia significativa. É justamente por isso que os detalhes importam. A partir do momento que você começa a se encontrar esses pontos, a sensação muda. O dinheiro deixa de parecer algo misterioso, que some sozinho, e passa a ser algo que você consegue acompanhar e direcionar melhor. As contas fixas são aquelas que aparecem todos os meses e, justamente por serem previsíveis, muitas pessoas param de questioná-las. Elas entram na rotina e acabam sendo aceitas como se fossem imutáveis. Mas uma das maiores oportunidades de economia está justamente nesses valores que se repetem constantemente. Pequenas revisões podem revelar oportunidades escondidas. Um serviço que não é mais usado, uma escolha que deixou de ser vantajosa ou uma despesa que poderia ser reorganizada. Muitas vezes, o maior impacto não vem de economizar em pequenas compras, mas de ajustar aquilo que continua cobrando seu dinheiro todos os meses. O interessante é que reduzir uma conta fixa cria um efeito acumulativo. Quando você economiza um valor pequeno uma única vez, o benefício termina ali. Mas quando você reduz uma despesa mensal, essa economia continua acontecendo mês após mês, criando uma diferença cada vez maior com o passar do tempo. Isso também muda a forma como você enxerga seu orçamento. Em vez de apenas tentar sobreviver até o próximo pagamento, você começa a construir uma estrutura mais leve. O objetivo não é eliminar tudo que você gosta, mas fazer com que seu dinheiro trabalhe melhor para você. E no decorrer deste vídeo, você vai perceber que muitas economias importantes não dependem de ganhar mais dinheiro. Elas começam com uma pergunta simples: será que existe uma maneira mais inteligente de fazer isso? Dentro de casa, existem muitos hábitos que fazemos todos os dias sem perceber o impacto que eles causam. A maioria das pessoas imagina que uma conta alta acontece por causa de algo grande, como uma compra inesperada ou uma emergência. Mas, muitas vezes, o aumento vem de pequenas ações repetidas tantas vezes que acabam se tornando invisíveis na rotina. E o mais curioso é que algumas dessas ações parecem completamente normais. Um exemplo simples é quando deixamos certas decisões no modo automático. A luz fica ligada porque vamos voltar ao cômodo depois, um aparelho continua conectado mesmo sem necessidade, ou uma compra pequena acontece apenas porque virou costume. Individualmente, essas atitudes parecem irrelevantes, mas quando se repetem durante semanas e meses, criam um efeito acumulado. O problema dos hábitos automáticos é que eles não passam pelo filtro da consciência. Quando você para pensar antes de agir,
começa a perceber oportunidades que antes estavam escondidas. Uma pequena mudança feita todos os dias pode gerar um resultado muito maior do que uma tentativa de economizar apenas uma vez no mês. Outra questão importante é entender que economizar dentro de casa não significa viver contando cada detalhe ou perder conforto. A ideia é criar uma rotina mais inteligente, onde os recursos são usados com intenção. Muitas vezes, a diferença está apenas em prestar atenção no que antes passava despercebido. E talvez uma das maiores descobertas seja perceber que sua casa pode ser uma das maiores fontes de economia. Com algumas mudanças simples, você consegue reduzir desperdícios e ainda criar uma organização que facilita suas decisões futuras. Muitas pessoas acreditam que fazer o dinheiro render mais depende apenas de ganhar um salário maior. Claro que aumentar a renda ajuda, mas existe algo que costuma ser ignorado: a maneira como você administra aquilo que já recebe. Duas pessoas podem ganhar valores parecidos e terminar o mês em situações completamente diferentes por causa das pequenas decisões que tomam diariamente. O dinheiro costuma seguir a atenção que recebe. Quando você acompanha seus gastos, percebe padrões e entende suas próprias escolhas, fica muito mais fácil direcionar seus recursos. O primeiro passo não é cortar tudo, mas enxergar o caminho que seu dinheiro percorre durante o mês. Uma estratégia simples é transformar decisões comuns em pequenas oportunidades de economia. Antes de comprar algo, comparar alternativas. Antes de renovar um serviço, avaliar se ele ainda faz sentido. Antes de aceitar uma nova despesa, entender se ela combina com seus objetivos. Essas atitudes parecem pequenas, mas criam uma diferença enorme. Existe também um efeito psicológico interessante. Quando você começa a notar que consegue economizar em algumas áreas, sua confiança aumenta. Você percebe que não está preso aos mesmos hábitos de sempre e que pequenas mudanças podem abrir espaço para novas possibilidades. No final, fazer o dinheiro render mais não é sobre encontrar uma fórmula mágica. É sobre criar um conjunto de escolhas melhores que, juntas, fazem seu orçamento ficar mais forte ao longo do tempo. Existe uma ideia de que só consegue economizar quem tem muito dinheiro sobrando, mas a realidade costuma ser mais complexa. Algumas pessoas conseguem guardar uma parte do que recebem porque desenvolveram uma forma diferente de pensar sobre dinheiro. Elas não esperam sobrar para depois organizar. Elas organizam para conseguir que sobre. A grande diferença está no planejamento das prioridades. Quando uma pessoa deixa todos os gastos acontecerem primeiro e tenta economizar o que restou, normalmente descobre que quase nada sobra. Mas quando ela define o que é importante antes, começa a tomar decisões mais conscientes durante o mês. Outro ponto curioso é que muitas pessoas que economizam bem não fazem isso através de grandes cortes. Elas simplesmente evitam uma sequência de pequenas escolhas que parecem insignificantes. Um pouco menos de desperdício aqui, uma decisão melhor ali, uma revisão de gastos acolá. No longo prazo, isso cria uma transformação. Também existe uma relação forte entre organização e tranquilidade. Quando você sabe exatamente onde seu dinheiro está indo, diminui a sensação de incerteza. Você deixa de ser surpreendido pelas contas porque começa a entender o funcionamento da sua própria vida financeira. E a parte mais interessante é que esse comportamento pode ser aprendido. Não depende de uma habilidade especial ou de uma situação perfeita. Começa com pequenas ações repetidas, até se tornarem parte da rotina. Quando algumas pessoas ouvem a palavra economizar, imaginam imediatamente que terão que abrir mão das coisas que gostam. Mas existe uma diferença enorme entre reduzir desperdícios e eliminar aquilo que traz felicidade. O objetivo não é transformar sua vida em uma lista de proibições, mas encontrar formas melhores de consumir. Muitos gastos acontecem não porque precisamos de algo, mas porque estamos acostumados a comprar de determinada maneira. Às vezes, uma mudança simples na forma de escolher produtos ou serviços já cria uma grande diferença. A questão não é gastar menos em tudo, mas gastar melhor. Uma compra feita com planejamento costuma ter um resultado completamente diferente de uma compra feita por impulso. Quando você pensa antes, consegue comparar, esperar o momento certo e escolher algo que realmente atende sua necessidade. Essa pequena pausa muda a relação com o consumo. Também é importante perceber que algumas escolhas econômicas podem até melhorar a qualidade de vida. Menos desperdício significa menos preocupação, mais organização e uma sensação maior de controle.
O dinheiro deixa de ser apenas algo que sai da conta e passa a representar escolhas conscientes. Ao longo do tempo, essas pequenas mudanças criam um novo padrão. Você continua aproveitando sua vida, mas começa a perceber que muitas despesas existiam apenas por hábito, não por necessidade real. Um dos maiores desafios para controlar as contas está justamente naquilo que você não lembra que está pagando. Gastos automáticos são perigosos, porque eles acontecem sem exigir uma decisão todos os meses. O valor sai, o serviço continua e, aos poucos, aquilo se torna parte da paisagem financeira. O cérebro humano tende a economizar energia e repetir padrões. Por isso, quando uma despesa entra na rotina, muitas pessoas deixam de questionar se ela ainda faz sentido. Um pagamento que começou por uma necessidade pode continuar existindo muito tempo depois que aquela necessidade desapareceu. A melhor forma de encontrar esses gastos é fazer uma revisão completa. Olhar para as despesas recorrentes, identificar o que realmente é usado e separar aquilo que está apenas ocupando espaço no orçamento. Muitas vezes, a economia aparece em lugares que você nem imaginava. O mais interessante é que recuperar esse dinheiro não exige necessariamente ganhar mais. Às vezes, o valor que você procura já está saindo da sua própria conta todos os meses, apenas esperando ser identificado. É como encontrar uma torneira aberta que estava desperdiçando recursos silenciosamente. Quando você começa a revisar esses pequenos detalhes, percebe que cuidar do dinheiro não é apenas sobre números. É sobre consciência, escolhas e a capacidade de decidir para onde seus recursos devem ir. Muitas pessoas desistem de economizar porque olham para pequenas quantias e pensam que elas não vão mudar nada. Esse é um dos maiores enganos quando falamos sobre dinheiro. Uma pequena economia isolada pode parecer sem importância, mas quando ela se repete todos os meses, começa a criar um efeito que poucas pessoas percebem no começo. Imagine uma pessoa que consegue reduzir alguns gastos simples da rotina. Talvez ela não perceba uma grande mudança imediatamente, mas depois de vários meses, aquela decisão começa a representar uma quantia significativa. O tempo transforma pequenas escolhas em grandes resultados, e é justamente por isso que consistência costuma ser mais poderosa do que uma mudança radical. O segredo está em entender que cada valor economizado representa uma escolha diferente. Em vez de deixar o dinheiro desaparecer em pequenos hábitos automáticos, você passa a direcioná-lo para algo que realmente importa. Aos poucos, sua relação com o dinheiro começa a mudar, porque você deixa de pensar apenas no presente e começa a enxergar o futuro. Outro ponto interessante é que essas pequenas vitórias criam um ciclo positivo. Quando você percebe que conseguiu melhorar uma área da sua vida financeira, fica mais motivado para observar outras. Uma mudança simples pode ser o começo de uma transformação muito maior do que você imaginava. E talvez a parte mais surpreendente seja perceber que grandes resultados financeiros raramente aparecem por causa de uma única decisão. Eles geralmente são construídos por dezenas de escolhas pequenas, feitas por alguém que decidiu prestar mais atenção. O orçamento de uma pessoa não é definido apenas pelos grandes acontecimentos. Na verdade, ele é moldado principalmente pelas pequenas decisões que acontecem quando ninguém está olhando. Cada escolha diária, mesmo parecendo comum, influencia a forma como o dinheiro entra, permanece e sai da sua vida. Datação. Muitas vezes, a diferença entre um mês tranquilo e um mês apertado está em detalhes que passam despercebidos. Uma compra planejada em vez de uma compra impulsiva, uma comparação antes de fechar algo ou uma simples revisão de hábitos pode mudar completamente o resultado final. O interessante é que escolhas simples costumam ser mais fáceis de manter do que mudanças extremas. Quando alguém tenta transformar tudo de uma vez, existe uma grande chance de abandonar rapidamente. Mas quando a mudança acontece aos poucos, ela se encaixa melhor na rotina e vira parte natural do comportamento. A organização financeira também traz um benefício que vai além do dinheiro. Ela reduz preocupações. Quando você entende seus gastos e toma decisões melhores, aquela sensação de estar sempre correndo atrás das contas começa a diminuir. Você passa a sentir que está conduzindo sua vida financeira. E é exatamente esse o ponto que muitas pessoas não percebem. Economizar não é apenas guardar dinheiro. É criar uma estrutura onde suas escolhas trabalham a seu favor todos os dias. Sua casa é o lugar onde muitos hábitos financeiros são criados. A forma como você compra, usa recursos e organiza sua rotina influencia diretamente suas despesas.
Pequenas mudanças dentro do ambiente onde você vive podem gerar impactos que continuam aparecendo mês após mês. Uma das maiores oportunidades está em tornar as decisões mais conscientes. Quando tudo acontece no automático, o desperdício aumenta. Mas quando você cria uma rotina organizada, começa a perceber onde existe excesso e onde existe uma oportunidade de melhorar. A organização também evita gastos desnecessários. Quando você sabe o que possui, o que precisa e o que já está disponível, diminui a chance de comprar algo repetido ou gastar apenas porque esqueceu de verificar antes. Muitas despesas surgem justamente da falta de planejamento. Além disso, uma casa mais organizada costuma criar uma sensação de clareza mental. Quando o ambiente está mais controlado, as decisões também tendem a ser melhores. Você começa a perceber que cuidar do espaço ao seu redor também influencia a maneira como você lida com o dinheiro. No final, pequenas atitudes dentro de casa podem funcionar como uma espécie de treinamento diário. Você aprende a observar melhor, escolher melhor e criar hábitos que continuam trazendo benefícios por muito tempo. Muitas pessoas rejeitam a ideia de economizar porque associam controle financeiro com uma vida cheia de limitações. Elas imaginam que terão que dizer não para tudo e abrir mão dos momentos que gostam. Mas uma rotina econômica bem construída funciona de outra forma. Ela não tira liberdade, ela aumenta suas possibilidades. Quando você organiza melhor seus gastos, consegue enxergar quais escolhas realmente importam para você. Em vez de gastar dinheiro sem perceber, você começa a usar seus recursos de uma forma alinhada com aquilo que deseja conquistar. Uma rotina mais econômica começa com pequenas decisões repetidas. Não é necessário mudar toda a vida de uma vez. Basta criar alguns hábitos que facilitem escolhas melhores. Com o tempo, aquilo que parecia difícil se torna natural e exige cada vez menos esforço. Outro ponto importante é que liberdade financeira não significa ter dinheiro infinito. Significa ter mais controle sobre suas decisões. Quando você reduz desperdícios, cria espaço para escolher com mais calma e menos pressão. E essa mudança de mentalidade pode ser uma das maiores viradas na vida financeira de alguém. Você percebe que economizar não é perder coisas, é parar de gastar energia e dinheiro com aquilo que não tem real importância. Durante muito tempo, muitas pessoas vivem em um ciclo onde recebem, pagam contas e esperam o próximo mês começar. Parece que o dinheiro tem sempre um destino antes mesmo de chegar. Mas existe um momento em que essa história pode mudar. Quando você decide observar suas escolhas e assumir o controle do caminho que seu dinheiro percorre. A grande transformação geralmente não acontece por causa de uma descoberta extraordinária. Ela acontece quando alguém começa a prestar atenção nos detalhes. Uma pequena decisão hoje pode evitar um problema amanhã. Um hábito melhor agora pode criar mais tranquilidade no futuro. O dinheiro deixa de ser apenas uma preocupação quando você entende que ele é uma ferramenta. Ele pode ser usado para criar segurança, realizar planos e facilitar sua vida. Mas para isso, primeiro você precisa parar de deixar que pequenas distrações levem seus recursos embora. A parte mais poderosa dessa mudança é que ela está ao alcance de qualquer pessoa disposta a começar. Você não precisa esperar o momento perfeito ou uma situação ideal. Muitas melhorias começam justamente com a decisão simples de olhar para aquilo que antes era ignorado. E agora que você conhece essas estratégias, a pergunta mais importante é: quais pequenas mudanças você consegue aplicar ainda hoje? Porque no fim, são essas escolhas aparentemente pequenas que constroem a diferença que você verá no futuro.